Então, queridos, hoje nós estamos começando uma matéria nova, a matéria homilética. Eu fui professor do seminário da Comunidade da Graça em 5 matérias e uma delas era a homilética. Eu dei escatologia, homilética, aconselhamento pastoral, batalha espiritual e seitas e heresias. Eu era professor dessas 5 matérias. Ganhei aí, né, uma plaquetinha, não sei se dá para ver, eu ganhei uma plaquetinha aqui de professor homenageado. Dá para ver? Dá não, né? Dá para ver aí, Dá para pessoal? ver por cima, mais ou Dá. menos. Não dá para ver direito não, né? Tá. Então é por causa da câmera aqui que está atrapalhando um pouco. Vamos lá. Mas é essa plaquetinha que eu ganhei aqui, já que não dá para ver. Se eu tirar o fundo, vocês vão conseguir ver. Espera aí. É fundo virtual. Zero. Pronto, agora vocês vão ver. Tá aqui a plaquetinha, certo? Professor homenageado. Então, eu com todo o, como é que eu posso dizer? Com todas as dificuldades que eu tinha, militar, você sabe que militar não tem hora para dormir, não tem hora para largar, trabalha sábado, domingo e feriado, tira serviço, 24 horas, emenda no expediente, família, igreja, pastoreando igreja, mesmo assim eu dava aula e ainda fui homenageado. E o que aconteceu? No dia de eu receber a homenagem, eu estava de serviço, Socorrinha foi e recebeu no meu lugar. Mas vamos voltar aqui. Amados, eu quero simplificar para vocês, e o que eu vou dizer agora não está escrito na apostila, né, e nem na nota de aula que eu mandei para vocês hoje. Mandei também um livro, né, um complemento para quem quiser se aprofundar mais na matéria. Porque eu acredito que se eu não terminar hoje, termino semana que vem. Homilética, tá? Eu vou, eu vou simplificar ao máximo. Vamos lá. Algumas dicas que eu vou dar aqui na introdução que não estão escritas. Quem quiser anotar, anote. Primeiro, o mais importante do que você preparar um sermão, e daqui a pouco vocês vão saber, se vocês não sabem o que é isso, é o seu relacionamento com Deus diário. É o seu devocional com Deus. Então, aquilo que eu ministro lá no domingo de manhã, domingo de noite na igreja, na quarta-feira, enfim, nos cultos da igreja, é fruto do meu relacionamento com Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É fruto do meu relacionamento com Deus. Então, se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem tempo de oração, de intercessão, de batalha espiritual, se você não tem tempo com a palavra de Deus, você vai chegar lá e ministrar o quê? Passar o quê para as pessoas? Você pode até ter um sermão lindo, muito elaborado. Contudo, você não vai passar vida nenhuma, porque você está oco. O mais importante na homilética é o teu relacionamento com Deus. Porque as palavras que você vai ministrar nas oportunidades que você terá, elas são fruto do teu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu estava de serviço numa segunda-feira, comandante da guarda. Na terça, eu ia levar um amigo meu para pregar numa igreja na cidade de Camela, aqui em Pernambuco. Só que mesmo de serviço, no meu horário ali de folga, eu lia a Bíblia, eu orava, ou seja, eu estava, né? Estou tendo problema com a câmera aqui, ela está batendo no notebook, acho que melhorou agora. Eu não perdi a oportunidade de ler e de orar. E Deus me deu uma palavra, Deus fala conosco. Ele me deu uma palavra, eu guardei na segunda-feira. Na terça, quando eu larguei, peguei o pastor, fui para Camela.
Quando chegamos na igreja para ministrar, era ele que ia ministrar. Foi ele que foi convidado. O pastor olhou para mim e disse: quem vai pregar é você. Eu não tive problema, porque na noite anterior eu li, o Senhor me deu uma mensagem e eu estava preparado. Nós temos que estar preparados a qualquer momento, porque nós não sabemos quando Deus vai nos usar. Deus pode te usar na faculdade, na escola, na rua, para uma pessoa. Perdão. Enfim, ele pode te usar em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas você tem que estar preparado. Tem que estar cheio da palavra, cheio do Espírito. Para não chegar, você recebe um convite a... Perdão, como eu já recebi, faltando 10 minutos para começar um culto, o pastor chega para mim e diz assim: pastor, você poderia dar a palavra hoje? Não tem problema, porque eu estou com a palavra aqui no meu coração. Eu meditei hoje, eu meditei ontem, Deus falou comigo. Então tem sempre uma palavra no gatilho. Convidou, a palavra já está aqui no coração. Aí tem gente: não, pelo amor de Deus, pastor, assim não. Me avise com 2 anos de antecedência para me preparar. Misericórdia, né? Quer dizer que você só vai orar e buscar a Deus se você for ministrar? Aí um pastor, isso é um fato verídico, tá? Estava orando a Deus para Deus dar uma palavra para ele ministrar. E Deus falou com ele: você só está orando porque você quer que eu lhe dê uma mensagem para você pregar. Você não ora para me adorar, não ora para me louvar, não ora para agradecer, não ora para ter comunhão comigo, relacionamento, intimidade. Você só ora para eu lhe dar unção e palavra para você pregar. Meu irmão, imagina como ficou aquele homem. Eu conheço ele. Eu vou ser sincero, eu não quero isso para mim. Eu não quero ouvir isso. Porque todo dia eu estou aqui de joelho, ou em pé, ou sentado, adorando ele, exaltando, engrandecendo. E eu não oro para pregar. Eu não oro para ele me dar mensagem nem unção. Isso flui automaticamente do meu relacionamento com ele a cada dia. Deu para entender, amados? Deu para entender? Amém. Amém, sim. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Agora eu vou dar uma outra dica para vocês que não está lá na apostila. O pastor, ministro de música, eles têm que ter uma sintonia fina com o Espírito Santo. Certo? O que acontece? Vamos falar de cantores, né? Ministro de louvor. Muitas vezes eles separam ali 5 músicas, 6 músicas do repertório dele. Aí ele começa a cantar a primeira. De repente, na primeira ou na segunda, o Espírito começa a se mover na igreja. O que é que ele deveria fazer? Repetir mais vezes e deixar fluir, deixar o Espírito agir no coração das pessoas, porque o louvor prepara o ambiente e os corações para a recepção da palavra. Mas não, porque ele tem uma agenda de 5, ele vai para a terceira, para a quarta, para a quinta. Aí o termômetro espiritual que subiu, estava lá em cima, vai lá para baixo de novo, e quando o pastor entra para ministrar, aquele peso. Porque o ministro de louvor não teve sensibilidade. Não teve sensibilidade no Espírito Santo para discernir que era aquela música, aquele louvor que o Espírito Santo queria agir no coração das pessoas. Da mesma forma, o pregador. Pastor, qual o melhor tempo de mensagem? Eu não vou dizer a você tempo de mensagem.
É evidente que uma palavra de ensino pode durar 1 hora ou até mais. Uma outra mensagem, seja evangelística ou não, uma pregação, eu acredito que de 30 a 40 minutos está de bom tamanho. 50 estourando, porque passou disso, as pessoas começam a apagar para o que você está falando. Elas já não conseguem receber mais nada. Mas o pastor também tem que estar sensível, porque quando ele vai ministrando, o termômetro do culto vai subindo. O termômetro vai subindo. E ele tem que ter a sensibilidade de perceber quando o termômetro está lá em cima, dele aproveitar, encerrar, fazer a oração, fazer o apelo, porque naquele momento ali, o clima, o ambiente espiritual está propício à manifestação do Senhor, a salvação, a cura, a libertação, e enfim. Mas mas eu ainda tenho coisa para falar, vou continuar o meu sermão. O termômetro faz isso. Deu a entender? Deu para entender? O pastor tem que ter sensibilidade no espírito para saber a hora de terminar o sermão. Quando o termômetro está lá em cima e o espírito está agindo na igreja. Aquele momento é o momento dele terminar, fazer oração, apelo, e ali as pessoas serão alcançadas, salvas, curadas, libertas, enfim. Se ele continua, o termômetro esfria, e quando o termômetro esfria, o resultado não é o mesmo. E isso aqui você não vai ver em nenhum livro, ou nenhum estudo, ou apostila falando, né, sobre a homilética, você não vai ver isso, não. Porque isso é fruto de experiência com o Espírito Santo. É fruto de experiência com o Senhor. Às vezes você prepara um sermão, na hora de você ministrar, já aconteceu comigo tantas vezes, que agora eu já considero comum. E o Espírito Santo chega no seu ouvido ali no meio do louvor, ali antes da palavra e diz: não é isso que eu quero que você fale. Eu quero que você fale sobre isso. E aí? Vai obedecer a Deus ou vai pelo sermão? Pelo sermão você tem segurança, porque você preparou, estudou, né? Está seguro. Mas pelo que Deus pediu para você ministrar, você não tem segurança. Você tem que confiar totalmente nele, que ele vai te capacitar e colocar as palavras nos seus lábios, os textos e etc., e vai fluir. Olha, outra coisa que Iago está falando aqui, eu não estou lendo, mas ele está com problema no microfone dele. A outra coisa que eu ia falar, deixa eu ver se eu me lembro aqui, uma outra dica muito, mas muito importante. Depois, se eu lembrar, eu falo. Vamos lá começar a falar um pouquinho de homilética, tá? Se alguém tiver alguma pergunta e colocar aí, eu peço para que algum irmão, já que o Iago está sem microfone, algum irmão que tenha microfone aí, Não, pastor, não foi não. Foi a irmã Celina que está sem microfone. Tá bom a teu microfone? Tá, sim. Beleza. Então, alguma pergunta, Iago, lê para mim, por favor. Vamos lá. Homilética. A arte de pregar sermões. Esse material eu mandei hoje, antes da aula, nos grupos. Depois vocês podem imprimir ou ler no próprio computador. E mandei também um livro para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Introdução. O que é homilética? A arte de bem falar em público, certo? Especificamente em púlpito, tá certo? Então, a homilética é a arte de falar em público. Existe também
né? A oratória. Eu não vou entrar em oratória porque não temos tempo no curso básico de falar de oratória. Mas vou dar algumas dicas de oratória, tá certo? Homilética é a arte de falar em público. Homilia, o que é a homilia? Homilia é a prática sobre assuntos, certo? Religiosos. Seria a prática de falar sobre assuntos religiosos. Eu não gosto muito desse termo religioso, mas tudo bem. Como um discurso religioso, falamos sobre a arte de bem falar no púlpito da igreja. Sabe por quê, amados? Eu conheço irmãos que hoje são grandes pregadores, mas eles se perdem na hora da ministração. Pastores famosos, pastores que têm aí 7 milhões ou mais de seguidores no YouTube, no Instagram, 7 milhões. Eu fui ouvir uma pregação dele, ele se perdeu. Por exemplo, o tema era amor, o texto era amor, mas ele falou tudo, mas nada que tinha a ver com amor. Até os exemplos que ele deu não tinham nada a ver com amor. Então, meu amado, se você pega um tema sobre amor, um texto sobre amor, você tem que desenvolver seu sermão todo falando de amor. Os exemplos têm que falar de amor, tá certo? Você não pode fugir do assunto. Então, pastores famosos, de renome, com seguidores, vídeos, e de certa forma idolatrado, porque crente gosta de idolatrar. Infelizmente, eu não idolatro nenhum pastor, nenhum cantor, e nem quero jamais ser idolatrado. Tem pessoas que idolatram pastores, cantores. Eu não idolatro. E esses pastores, quando vão pregar, eles se perdem. É algo tão simples, mas a prática parece que é diferente da teoria. Certo? Vamos continuar. A suprema tarefa da Igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo é a evangelização, e sabemos que a evangelização você faz através de uma pregação, certo? Pregar significa anunciar, ensinar sobre forma de doutrina, aconselhar, inculcar, né, na mente das pessoas. Então, isso é a definição de pregar, ensinar, anunciar. Sermão, discurso, aí vem religioso, eu não gosto dessa palavra religioso. Discurso religioso pronunciado no púlpito, prédica. O que é o sermão? O sermão é algo que você vai escrever num papel, numa agenda, para os pastores e irmãos mais modernos, né? Porque eu não tenho um tablet, ajuda muito um tablet, certo? Leva ali prontinho, para quê? Para você se nortear, para você se guiar, para você não se perder naquilo que você está falando, para você seguir de uma forma lógica, para que todos entendam. Você tem que entender o seguinte, que no público ali tem todo tipo de pessoa. Tem pessoa culta, tem pessoa analfabeta, tem pessoa que tem conhecimento teológico, tem pessoa que não tem nenhum conhecimento teológico. Então, você tem que falar de uma forma clara, numa sequência lógica, que todos acompanhem e entendam, e numa linguagem que o doutor e o analfabeto entendam. Então, por que eu não uso muitas palavras difíceis, né? Rebuscadas?
Porque eu quero ser entendido pelo analfabeto até o doutor. Se eu falar palavras rebuscadas, o doutor me entende, o analfabeto não vai me entender. Então eu tenho que nivelar todo mundo por baixo, de forma que eu me faça entender por todos. Amém? Deu para entender? O púlpito, né, é a tribuna de onde pregam os pastores, né, os evangelistas e por aí vai. Aí eu vou pular essa parte aqui da evangelização, não é tão... A preparação, vamos lá. É indispensável estar preparado em duas áreas, espiritual e natural. Eu falei para você no início da preparação espiritual, o seu devocional diário com Deus. Todo dia, se você lê a Bíblia todo dia Deus fala com você. Você anota no papel, porque em algum momento vai ser útil aquilo que você anotou. Olha o que eu estou lhe dizendo. Pode ser um caderno, uma agenda, não tem problema. Então é indispensável a preparação em duas áreas, espiritual e natural. Na área espiritual, temos que nos preocupar com sua piedade pessoal, disponibilidade para a obra de Deus, porque tem irmão que você chega para ele, pastor, não posso, pastor, não tenho tempo, pastor, eu não estou em condições, pastor, eu não estou preparado. E quando é que eu vou estar preparado, meu irmão? Quando é que nós estaremos preparados? Nunca! A questão é que quando a gente não quer, a gente coloca uma desculpa. E quando a gente quer, a gente dá um jeito. Parar com esse negócio de dar desculpa. Meu irmão, você pode dar uma palavra? Posso. E Deus vai te usar, meu irmão. Então, a disponibilidade é importante. Não adianta Deus ter uma pessoa com tanto conhecimento teológico e secular, se a pessoa nunca está disponível para usar esse dom para abençoar outros. Não adianta. Piedade, respeito e amor, devoção às coisas de Deus, tá? Conhecimento da palavra é importante para que você possa ministrar. É por isso que vocês estão fazendo esse curso básico de teologia, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço o curso de teologias bacharel que não está tendo, não tem o nível de aula que vocês estão tendo aqui. Conheço muitos, tá? E nós vamos ter o nosso bacharel, em nome de Jesus. Seu conhecimento da palavra, pois você vai interpretar a palavra, sua fé, né? Disposição, aqui tem coragem. Eu não sei se a palavra coragem se aplica aqui. Para ministrar uma palavra precisa ter coragem. É uma coisa meio assim, para mim eu não assimilei isso aqui não, mas tudo bem. Sua convicção... Oi? Não seria ousadia? Pronto, irmã. A senhora é uma bênção, irmã Celina. Ousadia. Muito bom. A palavra certa aqui no lugar de coragem é fé e ousadia. Muito bom. Depois eu vou alterar isso aqui. Essa apostila também não é minha, tá? Eu peguei hoje à tarde, porque aquela outra eu não achei ela boa, que também não era minha. E essa aqui eu achei ela mais simples e melhor de ministrar. Então vamos lá. Sua convicção de chamada, junto com a reconhecida com vocação cristã. Bem, é importante que você tenha convicção da sua chamada. Sabemos que Deus, né, chamou a todos foram chamados para serem testemunhos de Cristo, para pregarem o evangelho. Não existe exceção aqui, não.
O Senhor chamou a todos, e ele deu uma ordem, idem por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Em outra passagem ele disse, além de pregar, façam discípulos em nome de Jesus. Então, todos foram chamados para pregar. Claro que para evangelista de multidão, pastores, mestres, algumas outras funções, vão exigir dons específicos, tá? Mas não significa que você não possa ministrar numa pessoa, evangelizar uma pessoa, uma família, um grupo pequeno, dar uma palavra, entendeu? Em algum grupo, às vezes chegam para você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua aula, na sua escola, olha, me dá uma palavra aí, dá uma palavra aqui a esse grupo, faz uma oração por nós. Isso é comum acontecer. E você tem que estar preparado. Seu espírito de oração, comunhão com Deus, já falei. Sua visão da obra, a visão é muito importante, viu, amado? Porque a unção é proporcional à visão. Se eu tenho visão de alcançar uma pessoa, Deus vai me dar unção e capacidade de eu alcançar uma pessoa. Se eu tenho uma visão de alcançar uma família, Deus vai me dar graça e unção para alcançar essa família. Se eu tenho uma visão de alcançar o mundo, Deus vai me dar unção, capacidade de alcançar o mundo. Tá? Então, visão é proporcional à unção. Sua sensibilidade, olha o que eu falei do termômetro espiritual. Sua sensibilidade espiritual e uma unção, né? Claro, uma capacitação do Espírito Santo. Na área natural, o que é que a gente tem que fazer? Na área atual, na área natural. Seu desenvolvimento sóbrio, fecundo de sua inteligência, isso aqui não. Seu exercício contínuo e sábio da sua memória, seu adestramento constante de dicção é importante, amados. Tem pastores e cantores que eles falam, ninguém entende nada, eles não têm dicção. E meu pai, quando eu era criança, ele já falava comigo sobre dicção. E um dos exercícios que ele me dizia para eu fazer era o seguinte: coloca uma caneta, um palito de fósforo na boca e fica falando. Alô, graça e paz. E com isso você vai exercitando a sua dicção. Sinceramente, tem cantores hoje aí que cantam, que eu vou ouvir a música, eu não consigo saber o que ele está cantando, porque a dicção dele é péssima. Tem pastores que pregam que eu não entendo o que eles estão falando, porque eles não têm dicção. Tem que trabalhar a dicção. Existem vários exercícios para dicção. É só procurar no YouTube. Certo? Aperfeiçoamento do idioma, né? Aprender o português é importante. Ser humilde, inteligente, ser honesto. Tá. Preparação psicológica. Meu irmão, vou dizer uma coisa, se você depender de preparação psicológica para ministrar, você não vai ministrar nunca. Quantas vezes eu ministrei na igreja com depressão? Eu estou dando curso para vocês com depressão. Talvez vocês nem saibam. E nem tenham notado. Quantas vezes eu fui para o púlpito, tinha acabado de discutir com minha esposa, tinha acabado de ter um problema com meus filhos, tinha chegado e tido a notícia de problemas sérios na igreja ou com irmãos, mas nem por isso eu podia deixar de ministrar e nem permitir que aquilo me atrapalhasse. Bem, se era com minha esposa, eu, antes de chegar na igreja, já resolvia ali no carro, já pedia perdão, tendo razão, não tendo, pedia perdão, ajustava para ministrar. Agora, se for uma coisa com os filhos que não tinha como resolver, ou na igreja com as pessoas que eu ainda ia
conversar, aconselhar, meu irmão, apaga para isso e ministra. Depois você resolve. Se você for esperar estar bem, emocionalmente, fisicamente, para ministrar, vai ser complicado, viu, meu irmão? Se você não é casado, não tem filho, se você não tem problema de saúde, tudo bem. Mas eu tenho todas essas coisas. Aqui não está ministrando aí pela graça. Ele tem 5 molas no coração, tem angina, e a gente vê literalmente, ele faz por amor, ele não quer deixar de dar aula. Mas a gente vê que ele não está bem fisicamente. Mas se ele for esperar estar bem fisicamente, como é que quem iria dar essa aula de escatologia? Entendeu, meus amados? Nem sempre você vai estar 100% psicologicamente para você ministrar, não. Tenha certeza disso. Ô, pastor, essa palavra veio para mim, né? Amém. Para mim também. Direitinho para mim. Glória a Deus. Não pacotada ainda. Olha, irmão, vou lhe contar uma história aqui para vocês aí. Quando eu pastoreava uma igreja aqui na cidade de Itapissuma, eu não sabia que eu tinha 2 tumores aqui no rosto que preenchia as maçãs, preenchia aqui em cima as narinas, eu falava fanhoso, e estava preenchendo a minha garganta, ou seja, ou eu tirava ou eu morria asfixiado. Eu não sabia. Quando eu terminava de pregar, começava a hemorragia, 40 minutos sentado numa cadeira, os irmãos me dando papel higiênico, eu enxugando o sangue não parava. 40 minutos de sangramento. Eu saía de Itapissuma, que fica a mais de 30 quilômetros de Recife, para vir para o hospital militar. Chegava lá, pensavam que era pressão, dava remédio, pensavam que era sinusite, dava remédio, e não era um nem outro, era um tumor. Isso passou quase um ano. Depois de vigília, antes de culto, depois de culto, eu tomando banho para ir para o culto e o sangue derramando. Mas eu não deixava de ministrar. Molhava a minha camisa toda de sangue. Jesus. Pode falar, Ione. Jesus Cristo. Pois é. E sabe o que foi que aconteceu? Minha mãe pagou um médico particular, doutor Fábio Coelho, eu faço questão de falar porque ele merece, sim. Doutor Fábio Coelho descobriu o que era e disse, olha, tem que se operar urgente. E eu fui operado por ele no Hospital Português. Ele não cobrou nada. Jesus. Ele é professor da Universidade Federal, um médico conceituado em cirurgia de cabeça. Ele pensou que podia tirar em vídeo pelo nariz, laparoscopicamente. Não deu. Teve que abrir o céu da boca de tão grande que estava e tão enraizado. E a fita de vídeo, ele pediu para mim, para poder ficar com ela, para dar aula na faculdade. E eu disse, pode ficar, doutor, não tem problema nenhum. Que coisa. Então, amados, se eu fosse esperar ficar bom para poder ministrar, a igreja ia passar um ano sem pastor. Ou mais de um ano, eu acho que foi mais de um ano. Vocês estão entendendo, amados? A seriedade do que é. Não é uma dor de cabeça, não é uma gripe, não é um problemazinho que eu tenho que vai me impedir de fazer a obra de Deus, não. Amém. Amém? Amém. Olha aí, Mônica botou glória a Deus mesmo, Mônica. Bem, homilética é a arte de pregar sermões, certo? Estudo das maneiras de se preparar e apresentar a mensagem cristã. Nós devemos nos preparar. Formosos, né? São os pés que aos montes vão e anunciam a palavra, a paz. Todo pastor é um edificador, certo?
O pregador é o que anuncia a palavra, a tempo e fora de tempo. Certo? Aí vem características da pregação. Eu não vou falar sobre características da pregação, depois você lê. Aqui fala sobre a pregação deve ser com convicção, isso é claro. Cristo deve ser o centro da pregação. Nós já falamos isso, eu já falei isso em outras matérias, que a pregação tem que ser cristocêntrica, Cristo tem que ser o centro, assim como louvor e adoração, as nossas músicas têm que ser cristocêntricas. Perdão. As palavras de hoje deixaram de ser cristocêntricas, as mensagens. Fala de tudo. Fala de autoajuda, de coach. Fala de um monte de coisa. Menos de Jesus. Vai falar, Iago, alguma coisa? Não? Beleza. A questão daqui de iniciar a pregação a partir de um texto bíblico. Eu vou mais além. Existem algumas maneiras de Deus te dar uma mensagem. E você agora preste atenção, porque não está escrito em livro nenhum. Isso aí foi experiência minha. Eu fui ordenado pastor em 1996, ou foi 95. Então, quantos anos tem, Iago, de lá para cá? Eu não ouvi, não, eu estava digitando aqui o que você estava falando. Tá bom, então esquece. Então, amado, isso aí é fruto do seu caminhar com Deus, da sua experiência com Deus, tá? Deus pode lhe dar um texto, vir um texto à sua mente, ao seu coração. E você sabe que aquilo ali é um texto que Deus está te dando para você anotar, desenvolver, porque com certeza haverá uma oportunidade para você ministrar. Por exemplo, Deus te dá 1 Coríntios 13. Fala sobre o quê? Sobre o amor, não é isso? Aí você vai, em cima do texto que ele lhe deu, desenvolver seu sermão. Colocar um tema. O sermão é muito igual a uma redação. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Só. Nada mais. O pessoal complica muito. Tema, subtema, texto principal, texto secundário, não sei o quê. Meu irmão, pode ver o pastor Hernandes Dias Lopes e outros pastores famosos pregando. Eles não fazem isso. Eu nunca fiz isso. Eu uso o texto, o tema, o texto e desenvolvo a ministração e pronto. Isso, um grande homem de Deus. Então, meus amados, eu estou falando da forma mais simples, tá? O sermão, ele é composto de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Deus pode lhe dar um texto para você, através do texto, colocar um tema e desenvolver o sermão. Deus pode lhe dar um tema, só o tema, amor. E você tem que correr atrás do texto e desenvolver o seu sermão, certo? Às vezes Deus fala comigo uma palavra, perdão. Aí eu, vou para a Bíblia, procurar textos que falem sobre sermão, sobre perdão, e desenvolvo o meu sermão. Deus pode começar lhe dando um texto, Deus pode começar lhe dando um tema. Às vezes, quando você é convidado por alguns pastores, eles lhe deixam livre. Né? O pastor Adelson mesmo, quando ele me convida, pastor Mário, é livre. Que o Espírito botar no seu coração, ministra aí. E nunca mais eu fui convidado, viu, Josenberg? Fala para ele que eu estou com saudade, que ele pode me convidar, que eu estou com saudade, eu quero ir lá. Às vezes, pastores, com medo que você fuja do assunto, ou fale heresia, ou bobagem, ou sei lá o quê, eles te dão já amarrado. Eu quero que você fale sobre amor, baseado em 1 Coríntios 13.
Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o tema, que é amor, o texto que ele já te deu, 1 Coríntios 13, e vai desenvolver o seu sermão. Então, o sermão pode vir dessas formas: ou um texto, ou um tema, ou alguém que lhe convidou já apresenta o texto e o tema para você desenvolver. Eu não vi aí algo que foi. Eu falei que Isso, conferência geralmente tem isso. Você já recebe o tema, o texto, para você desenvolver e ministrar em cima daquele assunto, verdade? Tá. Eu quero falar um pouco do sermão em si, antes de continuar aqui, tá? O sermão, como eu disse, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Na introdução, você pode usar vários recursos. Na introdução, você pode usar o contexto histórico, certo? Pode usar o contexto histórico. Pode usar o contexto do próprio texto, certo? Por exemplo, Jesus chegou numa cidade e as pessoas expulsaram ele de lá. No contexto, diz que ele saiu de um lugar onde todos queriam estar com Jesus. Aí você pega aquele texto para ministrar, você lê as passagens anteriores e posteriores e você pode usar o contexto bíblico. Pode usar o contexto histórico, certo? Pode usar uma alegoria, uma história, uma parábola, para dar início, né, como introdução do seu sermão. Isso aí são artifícios que você pode usar para preparar a sua introdução. Pode usar contexto arqueológico, contexto geológico, geográfico, enfim. Você pode usar, de acordo com a palavra que você vai ministrar, contanto que se encaixe no assunto que você vai ministrar, você pode usar uma alegoria, uma parábola, certo? Pode usar o contexto histórico, contexto bíblico, enfim. Você tem vários recursos na introdução. No desenvolvimento, o que é que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai pegar o ponto principal do texto. O texto é sobre o quê? Amor. Um exemplo. Então, dentro daquele texto, você vai separar 2, 3, 4 pontos que você quer destacar. Pode ter mais pontos? Pode. Existe limite? Não. Mas se você for fazer um sermão com 35 pontos, você vai passar aí 3 horas ministrando e o povo vai embora, você fica sozinho na igreja. Então, geralmente, nós usamos 2, 3, 4, né? Até 7, no máximo. E ali você vai destacar, por exemplo, primeiro ponto. Eu não gosto de usar a expressão primeiro ponto. Primeira observação que eu gostaria de fazer aqui sobre esse texto. O amor é paciente. E aí eu desenvolvo esse ponto. Depois, segundo ponto, o amor é benigno. Aí eu desenvolvo esse ponto. O amor tudo suporta. Eu desenvolvo esse ponto. Então, os pontos que eu vou usar no meu desenvolvimento, eu escolho os pontos e vou desenvolvê-los de forma que eu possa transmitir às pessoas e as pessoas entendam numa sequência lógica, numa linguagem simples, que todos entendam. Deu para entender? Deu? E a conclusão, todo mundo sabe que é uma conclusão, né? É o arremate final, pode ser um pequeno resumo de tudo que você falou, e ali você pode fazer um apelo, né, para
para quem quiser se converter, entregar sua vida a Cristo, mudar de vida, fazer uma aliança com o Senhor. Pode ser um apelo por oração, por família, dependendo do que você está falando de amor. Eu quero fazer um apelo agora a todos os casais que estão aqui conosco. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, as famílias. Eu quero orar pelas famílias, para que o Senhor venha renovando esse amor, restaurando famílias. Entendeu? Então, é por aí, gente. É por aí. A conclusão vai ser de acordo com o tema, o texto e o desenvolvimento. Pode ser um apelo, pode ser uma oração específica para a família, uma oração específica pelos enfermos, um apelo para a salvação, vai depender do assunto que você está falando. Vendo dessa forma, eu pergunto a vocês, é difícil preparar um sermão? Não é. Qualquer pessoa que faça uma redação sabe preparar um sermão. Verdade. Não é difícil. Agora, se eu for colocar aqui, não, tem que ter texto, tem que ter o segundo texto, o texto base, o principal, o secundário, tem que ter o tema, o subtema, ponto, subponto, aí o negócio complica. E outra coisa, fica mais complicado para quem está ouvindo. Gente, a gente tem que estar preocupado na hora do sermão, não é se o nosso sermão está belíssimo e se ele está bem elaborado, entendeu? Segundo a ciência da homilética. Não. O que você tem que ver no seu sermão é se ele está entendível, se as pessoas que estão ouvindo estão entendendo. Porque se elas não estiverem entendendo, seu sermão pode ser o melhor do mundo. Não está adiantando de nada. Eu, com tempo de experiência de ministério, eu já tenho o formato do sermão na mente. Então, se Cristo me der uma palavra ali 5 minutos antes da ministração, automaticamente ele já se encaixa no modelo que está na minha mente. Eu não preciso escrever. Mas isso aí vem com a experiência. Então, eu já usei muito papel com sermão, né? Folha, caderno, agenda. Não é vergonha. Ali está tudo anotado para você não esquecer a sequência, não esquecer os textos que você vai falar, não esquecer os exemplos que você vai dar. E aqui eu dou uma dica. Quando for dar um exemplo, não fale nome de pessoas, tá bom? A não ser que seja para elogiar. Um exemplo que você vai dar de alguém elogiando alguém. Mas se não for, não fale nomes. Olha, porque falando sobre amor, tem uma família que o marido se separou porque arranjou outra, não sei o que e tal. Você está usando aquele exemplo, né? Mas depois ele se arrependeu, os dois voltaram, se reconciliaram. Um exemplo dentro do que você está falando. Mas não diga nomes, pelo amor de Deus. Porque senão você vai constranger esses irmãos. Se eles forem da sua congregação, pior. E se eles forem de outra e ouvirem através de outros, e agora com mídia, onde todo mundo grava tudo, filma tudo, eles vão ficar muito magoados. Então, quando formos dar os nossos exemplos, não dê nome aos santos. Conte o milagre, mas não diga o nome do santo. Amém? Amém? Então, me fiz entender? Amém? Amém. Ok. Então, ó, pelo horário, eu vou parar aqui, certo? Mas semana passou rápido, não foi? Por mim, eu ficava e terminava hoje, certo? Mas eu sei que vocês têm compromisso, tem trabalho, tem aula, Ione está aí numa obra, né, que ela está fazendo no apartamento dela, enfim, cada um tem suas... Mônica vai acordar cedo para trabalhar, tem faculdade, enfim. Eu não quero tomar esse tempo de vocês para que
vocês não fiquem cansados e aí sobrecarregados. Também não quero isso, tá? Mas eu acredito que semana que vem eu termino a homilética. Vou falar dos tipos de sermão, certo? Vou explicar cada um deles. O que eu mais uso é o textual, certo? A gente vai falar ainda, não se preocupe. O que é? Calma, você vai saber, tá? Vou falar do... Perdão, é o expositivo. Oh, meu Deus, é a memória, Iago. Sermão positivo é o que eu mais uso. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele é fiel à palavra. Por mais que a pessoa queira, ela não tem como fugir das escrituras. Ele vai analisar verso por verso, texto por texto ali, a palavra por palavra. Então não dá para o camarada inventar. Tem uns até que inventam, viu? Mas é muito difícil. Então, o sermão expositivo é o que eu mais gosto e o que eu mais uso quando estou ministrando, tá bom? Mas isso aí nós vamos saber semana que vem. Eu vou dar algumas dicas para você, né, em relação à roupa, a como se portar no púlpito. Vou dar algumas dicas de oratória, embora não vá falar de oratória exatamente, mas vou dar algumas dicas. E eu creio que semana que vem nós encerramos. Peço que não percam. Eu estou preocupado com o número de alunos, porque há 2, 3 semanas atrás nós tínhamos 21 alunos online, certo? Iago voltou também. Nós tínhamos 21 alunos online, nós temos 50 e poucos inscritos no grupo do Telegram, 52. Ainda tem um grupo do WhatsApp, que o Aquino criou, porque alguns irmãos não conseguiram migrar. E cadê todo esse pessoal? Eu fico preocupado. Mas glória a Deus por vocês que estão continuando. Mas eu me preocupo com esses outros, onde é que eles estão, o que é que está acontecendo. Entendeu? Tem que chegar para a gente falar. Não, pastor, estou com um problema, mas vou voltar. Não tem problema. Vai ter que dar um retorno para a gente, tá? Não é porque eu só falo para 20 pessoas, não, eu prego para uma pessoa com a mesma alegria que eu prego, que eu ministro para 40 pessoas, para 100 pessoas, para 4.000 pessoas. Eu já preguei para 4.000 pessoas em Manaus. Então, a alegria de ministrar para 4.000 como para pregar para um é a mesma. Para mim, a alegria é a mesma, porque uma vida tem um valor incrível para Deus. Marisa botou aqui, estou aqui firme, amém, glória a Deus. Então, amados, tem alguma pergunta? Nós estamos encerrando a aula. Alguma pergunta dentro do que eu falei? No momento, não, né? Então, tá. Então, por hoje, nós encerramos a nossa primeira parte, né? A aula, primeira parte de homilética. Semana que vem deve ser a segunda e a última. E eu vou passar alguns exercícios para vocês. O exercício que eu digo é a prova. Vocês vão preparar sermões para mim. Eu vou pedir sermões expositivos, né? E os outros tipos de sermões. Eu vou dar tema para vocês desenvolverem o texto e o sermão. Eu vou dar o texto para vocês desenvolverem o tema e o sermão, tá? Eu vou fazer tudo isso aí para vocês aprenderem. Se vocês não aprenderem, como é que vai ser? Vamos começar falando de um texto, dando exemplo de outro, depois entra em outro assunto que não tem nada a ver com o que está falando, aí daqui a pouco você pode até estar entendendo alguma coisa, mas quem está sentado está totalmente perdido, não está entendendo nada. Amém, meus amados? Então, uma boa semana, uma semana abençoada. Vou postar as 2 aulas, a do pastor Vitor e a minha, tá? A pergunta da Ione, eu vou responder para ela. Se mais alguém quiser saber, eu coloco lá no grupo, tá? Basta dizer aí,
Eu vou responder. Não respondi ontem porque eu estava tomando muito tempo da aula. E eu né? Queria dar aula, como assim fiz. Tá bom, queridos? Então, graça e paz, uma semana abençoada. Deus abençoe. Qualquer dúvida, manda no meu privado aí ou no grupo que a gente vai responder com o maior prazer. Amém. Deus pastor. abençoe. Obrigada. Pode falar, Ione. Obrigada. De nada, vou mandar, viu, Ione, para você. Tá certo. Que Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada e saibam que nós já criamos um vínculo com vocês. Eu posso dizer de coração, eu amo vocês. Amém. Assim como eu creio que também o pastor Vitor, o pastor Osimar, nós Amém. amamos cada um de vocês e queremos somente o melhor para vocês. Queremos Nós que sentimos. vocês... Nós sentimos isso, sentimos. Pronto, obrigado, Ione. Feedback. Obrigado. E eu sinto também, eu sei que vocês me amam. Mônica botou aqui, obrigada, aula maravilhosa, glória a Deus. Glória Então, a Deus. até semana que vem, tá bom? Até, pastor. Um beijão, Deus abençoe. Podem me procurar no privado e vou responder você já, Ione. Fica na Tá. paz. Amém. Tchau.